batismo é muito mais do que uma cerimônia religiosa. Para nós, católicos, ele é o início de tudo. É o primeiro sacramento, a porta de entrada para a vida cristã e o momento em que a nossa alma é verdadeiramente transformada pela graça de Deus. Quando uma pessoa é batizada, algo invisível acontece. Mesmo que os olhos humanos não consigam enxergar, o céu inteiro testemunha aquele instante. O pecado original é apagado, a alma é purificada, e aquela pessoa passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. O Catecismo da Igreja Católica diz que o batismo é o fundamento de toda a vida cristã. Sem ele, não existe acesso aos outros sacramentos. É através do batismo que começamos nossa caminhada espiritual. E isso não nasceu de uma tradição humana. Foi o próprio Jesus quem instituiu o batismo. Depois de ressuscitar, Cristo deu uma ordem direta aos apóstolos: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde os primeiros séculos, a Igreja sempre entendeu essa ordem de maneira literal e sagrada. Mas para entender a profundidade do batismo, precisamos voltar ao início da humanidade. Nós acreditamos que Adão e Eva, ao desobedecerem a Deus, romperam a harmonia original da criação. A partir dali, o pecado entrou no mundo. São Paulo escreve na carta aos Romanos: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. O pecado original não significa que um bebê tenha culpa pessoal de algo. A Igreja nunca ensinou isso. O que herdamos é uma natureza ferida, inclinada ao pecado e afastada da graça santificante. E é justamente aí que entra a beleza do batismo. Quando a água é derramada e as palavras são pronunciadas: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a alma é lavada espiritualmente. Os santos falavam disso com enorme reverência. Santo Agostinho dizia que o batismo é o sacramento da fé e que através dele somos arrancados do poder das trevas e transportados para o reino de Deus. Já São Tomás de Aquino ensinava que a água do batismo não age apenas como símbolo. Ela se torna instrumento da graça divina, ou seja, para nós, católicos, o batismo não é apenas representativo. Ele realmente transforma a alma. E existe uma curiosidade muito bonita sobre isso. A Igreja ensina que, no momento do batismo, a pessoa recebe uma marca espiritual eterna chamada caráter sacramental. Essa marca nunca desaparece. Mesmo que alguém se afaste da fé no futuro, aquela alma continua marcada por Cristo para sempre. Por isso, o batismo só pode acontecer uma vez. Outra curiosidade impressionante é que nos primeiros séculos do cristianismo, muitos adultos esperavam anos para serem batizados. Eles passavam por uma preparação chamada catecumenato, estudando a fé e se convertendo profundamente. Na vigília pascal, durante a noite de Páscoa, eles finalmente recebiam o batismo. E muitas vezes saíam vestidos de branco, simbolizando a pureza da alma recém-lavada. Até hoje, a roupa branca do batizado possui esse significado espiritual. A vela acesa também tem um sentido profundo. Ela representa a luz de Cristo entrando na vida daquela pessoa. Tudo no batismo possui significado. A água representa purificação, vida e renascimento. O óleo representa força espiritual e consagração. A vela representa Cristo como luz do mundo. A veste branca representa a nova criatura que nasce ali. E existe algo ainda mais forte. No Evangelho de João, Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A Igreja sempre enxergou essa passagem como uma referência direta ao batismo. Por isso, desde os tempos apostólicos, os cristãos batizam seus filhos. Muitas pessoas perguntam: mas por que batizar bebês se eles ainda não entendem? E a resposta da Igreja é simples:
porque a graça de Deus não depende da compreensão humana para agir. Assim como uma criança recebe amor, cuidado e alimento antes mesmo de entender o que aquilo significa, ela também pode receber a graça de Deus desde o início da vida. Inclusive, existem registros antiquíssimos mostrando que os primeiros cristãos já batizavam famílias inteiras. São João Paulo II dizia algo muito bonito, que o dia mais importante da vida de um cristão talvez seja o dia do seu batismo, porque foi naquele momento que começou sua vida eterna. E no Brasil, nomes como Felipe Aquino e Padre Paulo Ricardo frequentemente lembram que o batismo não pode ser visto apenas como tradição social ou evento familiar. Ele é um verdadeiro milagre espiritual, talvez o mais silencioso dos milagres, porque acontece sem espetáculo, sem barulho, mas muda completamente o destino eterno daquela alma. O próprio Jesus quis ser batizado por João Batista no Rio Jordão, e isso é algo muito profundo. Cristo não precisava ser purificado, porque nunca teve pecado. Mas ao entrar nas águas, ele santificou simbolicamente toda a criação e deixou o exemplo para toda a humanidade. Naquele momento, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu como pomba, e a voz do Pai foi ouvida. Este é meu Filho amado. A igreja vê ali uma manifestação claríssima da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E até hoje, todo batismo cristão verdadeiro acontece em nome da Trindade. No fim das contas, o batismo é o começo da nossa história com Deus. É o momento em que deixamos de ser apenas criaturas e nos tornamos filhos adotivos do Pai. É quando a alma nasce espiritualmente, quando o céu toca a terra. E mesmo que muita gente não se lembre do próprio batismo, a igreja acredita que aquele instante jamais é esquecido por Deus. Mas e você, já foi batizado? Se lembra do seu batismo?